E aí todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo é uma sequência da Expedição Interoceânica, que se você ainda não tá sabendo o que é isso e se não viu nenhum vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima a playlist dos vídeos que eu fiz lá no Chile e na Argentina, porque eu cruzei do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico de carro. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência de subir um vulcão ativo. Cara, sem dúvida foi a experiência mais insana da minha vida. Eu tentei fazer um vlog lá, mas era praticamente impossível porque tinha toda a dificuldade de estar subindo um vulcão e tinha muito vento e estava muito mais difícil do que eu esperava que ia estar. Daí era impossível tentar fazer o vlog. Eu até fiz algumas imagens que eu vou mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo e vocês vão entender melhor o que eu tava falando. Bom, preciso começar dizendo que tudo começou às 4h30 da manhã, quando a gente saiu da nossa barraca para encontrar o nosso guia, porque sim, é preciso de um guia para subir esse vulcão. A gente estava de carro lá no Atacama, a gente fez todos os passeios possíveis por nossa conta, mas o vulcão, a gente conversou com muitas pessoas e é praticamente impossível ir sozinho. E realmente a gente viu que não dá. Principalmente porque o vulcão é muito longe do centro da cidade e não tem exatamente uma estrada demarcada. O carro começa a entrar nos lugares muito loucos, lá no meio do deserto e vai indo. E a gente vai seguindo basicamente pela fumaça que está saindo do vulcão. Porque, sim, como eu já disse, é um vulcão ativo. E ele está em atividade o tempo todo, porque é isso que faz um vulcão ser ativo, no caso. Mas o fato muito interessante sobre o vulcão é que a última vez que, tipo, né, ele entrou em erupção foi em 2015, então faz pouquíssimo tempo. A gente foi no final de 2016, 2015 e ele tinha entrado em erupção. Olha que loucura. E é isso aí. Então, basicamente, às 4h30 da manhã, a gente saiu da barraca e foi encontrar o nosso guia. E aí, o que aconteceu? Chegamos lá, o nosso guia estava esperando a gente e disse que tinha uma terceira pessoa que ia também. Só que essa terceira pessoa estava um pouquinho atrasada. Ela simplesmente atrasou 1 hora. Ou seja, a gente ficou das 4h30 da manhã e 5h30 esperando esse cara chegar. Na real, o guia levou a gente pra casa dele, porque sabia que o cara ia atrasar, então a gente foi lá pra casa do guia, dormiu mais uma meia hora, e depois o guia voltou lá, pegou a gente e aí a gente foi. Ou seja, a gente começou o nosso dia já um pouco atrasado. A gente saiu 5h30 da manhã, então, do Atacama, e a nossa primeira parada foi na Laguna Leria. Não sei se a pronúncia tá certa, mas o nome tá aqui na tela, então vocês vão ver como que é o nome dessa laguna. Laguna Leria, eu acho. E a gente chegou lá, o sol já tinha nascido, e essa foi a nossa primeira parada, porque a gente ia fazer o café da manhã ali, e aí depois começou a subir o vulcão. E aí o que aconteceu? 4h30 da manhã, na real, quando a gente saiu da barraca, a gente viu que já tava muito frio. Mas a gente sabia que ia ficar mais frio ainda quando a gente começasse a subir o vulcão. Porque assim, São Pedro do Atacama fica a mais ou menos 2.400 metros acima do nível do mar. E essa laguna que a gente tava, que foi a nossa primeira parada, ela fica mais ou menos 4.350 metros, então já é uma grande diferença. E aí quando a gente saiu do carro, tava muito frio. E daí tipo assim, ok, frio é suportável. O problema é o vento, cara. O dia que a gente foi fazer a nossa subida no vulcão, tinha muito vento. Quando a gente estava em São Pedro de Atacama, por exemplo, estava fazendo 0 graus. Quando a gente chegou na laguna de manhã, estava fazendo -2. E quando a gente chegou no topo do vulcão, estava fazendo -9. E aí, -9 graus, com vento gelado, fazia parecer muito mais frio do que realmente estava. Mas foi tudo bem, a gente estava bem agasalhado, foi tranquilo, foi show. E a gente fez essa primeira parada mais para dar uma adaptada no corpo. A gente parou o carro e aí deu uma volta ali para conhecer o lugar. E a gente fez o nosso café da manhã ali, que era pra ser no nascer do sol, mas a gente chegou um pouquinho atrasado por causa do parceirinho lá. E aí a gente fez o nosso café da manhã e aí nos deslocamos mais um pouco de carro pra depois começar de verdade a nossa subida. Mas quando a gente chegou nesse lugar, assim, para todo lado que tu olhava, a gente já não via mais absolutamente nada, a não ser montanha e lugares assim que, tipo, meu Deus, onde eu estou? Quem sou eu?
E aí a gente andou mais um pouco de carro e finalmente fomos começar a nossa subida do vulcão. Eu lembro que era exatamente 9 horas da manhã, quando a gente deu os primeiros passos da subida do vulcão. A gente olhava pro topo e dava assim um pouco de desespero, porque tipo, tava saindo uma fumaça o tempo todo, tinha um vento que empurrava a gente pra trás e a subida era muito íngreme, mas a vontade de chegar lá era muito maior do que tudo, então a gente pensou, vai ser tranquilo, porque a gente quer fazer isso, a gente quer muito. E não é que a gente também é sedentário, a gente costuma fazer muita trilha, a gente anda muito de bicicleta, enfim. Acontece que a gente pensou que ia ser mais fácil do que realmente foi. Nosso guia falou que os primeiros 10 minutos seriam provavelmente os mais difíceis pra gente. Porque é bem ali que o corpo ia começar a se adaptar com tudo aquilo que a gente estava vivendo. Essa mudança de altitude faz o teu corpo trabalhar de uma forma totalmente diferente. E é muito estranho. Tanto é que nosso café da manhã foi todo preparado especialmente para que a gente tivesse os nutrientes necessários e, enfim, conseguisse subir o vulcão numa boa. E aí o guia falou que os 10 primeiros minutos iam ser os mais difíceis, só que eu não imaginava o quanto. Tá, eu já falei isso, não falei? Falei. Tudo bom, Marcelo? Basicamente, a nossa subida começou a 4.850 metros de altitude e a altura máxima do vulcão é 5.592. Então a gente tinha aí quase 1.000 metros. Nossa, agora é a primeira vez que eu tô pensando isso. Meu Deus do céu. Quase 1 quilômetro que a gente teve que subir naquele vulcão. Eu sou retardado. Enfim, o que aconteceu? A gente começou a subir e aquele vento gelado empurrava a gente pra trás e meu rosto já tava congelado e o meu lábio tava... Nossa senhora, ninguém me avisou pra levar um negócio do manteiga de cacau nem nada. E aí eu fui assim, na cara e na coragem, não sabia. Ah, outra coisa que é importante, passem protetor solar, porque eu não passei, queimou tudo aqui, ó. Praticamente a única parte que eu deixei descoberta? Praticamente a única parte que eu não cobri do meu rosto foi aqui e aí a hora que eu desci tava tudo queimado. E não foi muito legal. Aí o guia falou, ah, beleza, pega aqui esses bastões, vamos começar a subir, tranquilo, vamos no ritmo de vocês, se tiver pesado a gente dá uma parada e vai. Não tinha nem como conversar durante a subida, tinha que, tipo, colocar tua mente, teu corpo naquilo, sabe? Fazer aquilo ali, eu não sei nem como explicar. Ficou bem ruim, tá bem ruim. Mas vamos continuar. Ele falou, ah, vamos subir 10 minutos direto e aí a gente faz uma parada pra ver como que vocês estão e pro corpo dar uma ajustada. E aí depois a gente anda 20 minutos e dá uma parada, depois meia hora e dá uma parada. Foi isso que o guia falou pra gente. Daí eu pensei, pô cara, vamos tocar direto, né? 10 minutos parar, 20 minutos parar, porque... Não deu 5 minutos e eu já queria parar. Sério, tipo, é muito pesado. A experiência é muito válida, é muito louco, mas é muito difícil, é muito pesado. Tanto é que o outro cara, aquele que fez a gente se atrasar 1 hora, ele desistiu antes mesmo da nossa parada de 10 minutos. Ele simplesmente disse que não conseguiria mais, que não aguentaria mais. E a gente teve que parar e ficar ali esperando o guia voltar, enquanto o guia desceu com ele os 3 minutos que a gente tinha subido, e aí ele ficou no carro esperando o tempo todo que a gente ia subir o vulcão ainda e depois descer o vulcão, porque não tinha outra coisa pra fazer, até porque a gente estava a 2 horas de São Pedro, então não vi outra saída. Coitado do cara que ficou no carro e gastou o dinheiro todo, que não é nada barato subir o vulcão, mas cada um sabe os limites do seu corpo. Beleza, aí o guia voltou e aí a gente continuou a subir. E cara, a única coisa que eu conseguia pensar naquela hora era assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Parecia ser a coisa mais possível que alguém fosse desejar fazer, porque era muito difícil. Realmente uma experiência bem louca. E aí o guia ficava alertando a gente, ah, respira pela boca, não, como é que é? Inspira pelo nariz e expira pela boca, faz a respiração certinho que vai ajudar e tal. Mas tipo, tinha tanto vento, e o vento era tão gelado que era impossível. A gente só...
e subia quase morrendo, se arrastando do jeito que dava. E aí o corpo começava a sentir muito, sabe, a falta de oxigênio. Quando a gente parava era tranquilo, a gente conseguia respirar, beleza, agora vai. Quando começava a caminhar de novo, dava 2, 3 passos, parecia que era ser impossível. Eu pensei 1 milhão de vezes em desistir. Antes mesmo dos 10 primeiros minutos, antes mesmo do cara desistir, eu já tinha pensado, não, não vou conseguir, eu preciso parar e eu não sei. E eu, o tempo todo eu ficava pensando, eu vou ter que desistir, mas eu paguei muito pra esse guia, pra fazer esse passeio, e eu quero muito chegar no topo e ver o que tem lá. E era tipo um mix de sentimentos, assim, que eu não sei nem como lidar, não sei nem como eu lidei na hora, mas tudo que eu pensava era, eu preciso sair daqui, mas se eu desistir eu vou ter que descer tudo isso, então será que vale a pena subir? Será que depois eu vou ter que descer? Era difícil decidir o que eu queria fazer da minha vida naquele momento. Mas a minha intenção, na real, era dar o meu máximo, chegar no limite do meu corpo, ver até onde eu ia conseguir com essa loucura de subir um vulcão, né? Mas parece que eu tinha chego no limite do meu corpo várias vezes. Aí eu virava pro guia e falava que não dava mais, que precisava dar uma parada, precisava respirar um pouco. E daí era isso que a gente fazia, a gente parava, eu levei uma garrafinha d'água, que é muito importante, e aí eu tomava um pouco de água e parece que, não sei se faz sentido algum, mas parece que a água me dava um impulso de respirar melhor. Eu acho que oxigenava melhor meu corpo, não sei. Só sei que fazia uma diferença gigante. Então eu comecei a praticar isso de tomar um gole d'água a cada 5, 10 minutos. E isso foi ajudando bastante. Tipo assim, sem dúvidas nenhuma, foi o maior desafio físico e psicológico da minha vida inteira. E aí o guia falava, é isso aí! Mas, obviamente não falava português, ele falava em espanhol. Mas aí ele falava, é isso aí, vamos lá, tô indo bem, show, continua aí, força. E tudo que eu queria falar era, cala a boca, seu desgraçado, me deixa aqui no meu canto, e queria chorar até um helicóptero vir me resgatar, mas definitivamente não era isso que ia acontecer. Eu ia ter que descer sozinho por minha conta, então eu decidi subir. E aí a gente continuava, passo a passo. A gente ia devagar, tranquilo, no nosso ritmo. E outros pontos também que dificultavam muito a subida é que o terreno era muito arenoso. Então cada vez que tu dava um passo, o teu pé afundava um pouco e tu ia um pouco para trás. Aí tinha o vento contra, que era muito frio, muito gelado, e era contra literalmente, então ele te empurrava. E quanto mais a gente se aproximava do vulcão, mais a gente sentia um cheiro forte de enxofre, que era um pouco mais difícil ainda de respirar, principalmente pelo nariz, que seria o ideal respirar pelo nariz, mas aí a gente começava a respirar pela boca. Só que, enfim, com o cheiro depois a gente acostumou. A quantidade de oxigênio no ar ali era baixíssima, então tudo isso dificultava o esquema de respirar e continuar e... ok. A gente encontrou bastante dificuldade na subida e bastante vontade de desistir, mas a gente continuou, como eu já falei 1 zilhão de vezes, né? Beleza, show, tudo perfeito. Depois de 4 horas caminhando nesse ritmo de para, vai, ando, para, vai, quero desistir, não quero desistir, quero chegar no topo. A gente finalmente chegou no topo da cratera e, cara, cada vez que a gente olhava pra trás durante o caminho, a vontade de desistir era gigante. Mas aí a gente olhava todo o caminho que a gente fez e batia aquela preguiça de voltar, aquela sensação de que, tipo, pá, cheguei até aqui, sabe? A sensação era coisa de outro mundo, cara. É animal. Só quem fez essa experiência sabe do que eu tô falando. A sensação era assim de tirar o fôlego, né? Meio que literalmente, porque a fumaça que tinha lá em cima dificultava ainda mais a respiração. E aí a gente ficou lá em cima, curtiu o momento um pouco, né? Se abraçou, aquela coisa tipo, we are the champions, my friend. Aquela coisa assim. A cratera, ela tem um diâmetro de 750 metros, então ela é gigante. E tipo, a gente chegou bem no limite ali mesmo, assim, tipo, se tu desse mais uns passos pra frente, tu poderia cair na cratera e eu não sei o que ia acontecer. Só sei que ia ser bem difícil de chegar socorro lá em cima. Não sei se alguém já caiu, a gente chegou muito no limite. E era muito bonito ver tudo lá de cima. Mais ou menos 300 metros de profundidade. Não deu pra chegar a ver lava, mas tu via algumas áreas vermelhas, assim, quente, eu acredito. E muita fumaça saindo de lá de dentro. E aí tudo que se passava pela minha mente naquela hora era tipo...
Eu não conseguia nem falar, mas eu só ficava pensando, tipo, cara, que loucura eu subir um vulcão ativo. A experiência mais insana da minha vida. Fez toda a dificuldade valer a pena. O fato de a gente ter saído da barraca às 4h30 da manhã, esperado o cara lá por 1 hora, e aí as dificuldades, e aí a vontade de desistir, e as dores e tudo mais, fez tudo isso valer muito a pena. Foi louco demais. Foi a experiência mais louca da minha vida, com certeza. E aí, beleza, ok, chegamos lá, agora é a hora da descida. Aí eu pensei, ok, conseguimos, finalmente a descida vai ser tranquilo, né? Pra descer todo santo ajuda, já dizia aquele ditado. Me enganei bem enganado, assim. Errei feio. Apesar de ser mais fácil do que a subida, a descida era bem complicada também, porque daí o vento tava empurrando a gente pra baixo, e aí cada pisada que a gente dava uma escorregada, assim, porque o terreno era arenoso, como eu já falei antes, então a gente dava uma escorregada, assim, e aí o que acontecia? A gente caía. Inclusive eu caí 1 hora, e eu pensei, pronto, vou parar só lá no pé do vulcão. É sério, eu rolei naquela descida daquele vulcão. E o problema é que tinha muita pedra pesada, e aí tu pisava numa pedra e fazia a pedra rolar, então, tipo assim, tem que descer com cuidado. Eu sou meio louco, então a gente tava meio que dando uns pulos, assim, dando uma corridinha, subi o vulcão ativo. Aí depois que eu caí aquele tombo e pensei que não ia parar mais, aí eu comecei a me comportar e eu desci que nem uma pessoa normal desceria. Eu acho que era isso, a experiência que eu queria contar pra vocês era mais ou menos essa. Se você tá pensando em subir o vulcão, suba o vulcão, mas saiba que você vai passar um pouquinho de dificuldade. Vai ser animal, vai valer muito a pena, então não pense 2 vezes, vai lá e sobe, dá o seu melhor e isso aí. Se vocês quiserem dicas de o que levar, como se preparar pra subir, com que agência tratar pra subir, deixem nos comentários que depois eu posso fazer um outro vídeo explicando isso tudo melhor. E era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal, que ainda vai ter mais alguns vídeos dessa expedição interoceânica e também de outras viagens que eu tô fazendo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, tchau e até mais.